Procuradora do município de Cachoeira dos Índios. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes, a todos os espectadores, né, a nível nacional. Boa tarde, Zé Neto, mais uma vez. Boa tarde, Priscila. Boa tarde. Que tema, que pertinência, né? Eclodir agora, porque veio à tona essa notícia e a gente... É uma verdade nua e crua, onde a gente pode extrair diversas nuances. A gente vai procurar e vai sempre ter alguém que culpabilize a vítima. Veja a importância da conscientização acerca desse tema. Um tema que é para lá de pujante. A gente começou com esse projeto de Maio Laranja, mas não à toa eu estou aqui no mês de junho, porque quiséramos nós que isso fosse um tema isolado em um tempo específico, que só houvesse abuso e exploração durante o mês de maio. E a gente sabe que não é assim. Agora, a verdade é mais do que ferida, é mais do que doída, é mais do que sangrante. Eu trago dados alarmantes de 2023, onde temos 75 mil casos a nível de Brasil. Veja, notificados. Estava conversando com vocês sobre subnotificação, que a gente pode triplicar esse número, porque de subnotificação vem o dobro. E olha que eu estou sendo otimista. Então, assim, é um tema para lá de relevante, delicado e, acima de tudo, recorrente, onde a gente precisa trabalhar, precisa intensificar a nível de sociedade. O enfoque é crianças e adolescentes, mas a gente sabe que não se restringe a um público, não se restringe a uma certa idade, né? A gente traz aí esse exemplo que você acabou de citar. Ela tinha 9 anos, hoje ela tem 20. Passou-se mais de uma década para que ela tomasse coragem suficiente para trazer isso à baila, trazer isso ao público, e veja só como está sendo a recepção, como está sendo a receptividade de uma situação dessa, que, repito, passa longe de ser isolada. E vítimas como a Rebeca, a gente vê muito que são desacreditadas quando falam abertamente, quando falam publicamente sobre o caso. E é muito comum da todas as gerações, infelizmente, mulheres, meninas, também homens, sim, mas em sua maioria a gente vê casos com meninas, né, que passam por esse tipo de abuso dentro de casa. Geralmente, assim, na maioria das vezes, é sempre um cara que está dentro da família, que é muito querido, que é uma pessoa muito conhecida, muito amável, e aí a gente parte para um perfil. Qual seria esse perfil desses abusadores? Existe um perfil, existe uma coisa que a gente possa, nós como responsáveis por criança, quem é mãe, quem é tia, avó, avô, tio, enfim, pessoa responsável por aquela criança, que possa identificar que aquela criança ou aquela pessoa pode estar abusando daquela criança. Priscila, não só a maioria, como a maioria esmagadora. Cerca de 95% dos casos são de pessoas próximas, pessoas da família ou pessoas vizinhas, professores, mas que têm um contato próximo à vítima, porque é imprescindível a confiança da família. Abusos na rua existem, mas nesse caso, para crianças e adolescentes, cerca de 95% a 97% acontecem dentro de casa. É aquele amigo, é aquele tio, é aquele irmão, é aquele padrasto, aquele pai, aquele avô, enfim. Veja só, eu estou abrindo um leque para lhe mostrar que não existe um perfil. Não existe um perfil de abusador. Abusador ou abusadora, né? Muito menos de vítima. Aí você vem e me pergunta, doutora, mas o que seria, né? O que seria o abuso? O que seria, vamos puxar um pouco mais para a área jurídica, o que seria o estupro? O que seria a importunação? O que seria o assédio? Gente, quem vai dizer o abuso é a vítima. Quem diz o que é abuso é quem recebe. Abuso nada mais é do que o mau uso de uma prerrogativa. O que para mim pode não ser nada, pode constranger outra pessoa, que seja você. Então, para você, aquilo já serve de alerta. Então, é um abuso. Trazendo para o cunho sexual, a gravidade moral é absurda, certo? A gente tem a questão da exploração também, porque a diferença entre abuso e exploração é o cunho econômico.
ainda que seja irrisório, e olha que eu estou falando de algo não distante da nossa realidade, quisera eu que fosse. Ainda que fosse algo para tentar ter uma relação, ter intimidade sexual, que seja por um celular, por uma caneta, por qualquer que seja o apetrecho, às vezes e muito frequentemente, por algo irrisório, gente. Por prato de comida, por perfume, por qualquer que seja. A exploração precisa ter um cunho econômico, não necessariamente de dinheiro, mas um cunho de recompensa. E o abuso, como gênero, é tudo aquilo que excede a minha liberdade, certo? A minha possibilidade de reagir a algo. O que extrapola uma prerrogativa. É um abuso e precisa ser contido da melhor forma. A gente, quando você fala, doutor, em relação à exploração que traz esse cunho econômico, a gente vê, por exemplo, em comunidades ribeirinhas da Amazônia, que veio à tona no final do ano passado, onde crianças estavam sendo exploradas sexualmente por troca de comida, de roupa, de brinquedos, enfim, onde acontecia atos como esse naquela região. Especificamente estou colocando porque foi alguma coisa que saiu para toda a nação, né? Foi uma coisa que ganhou uma proporção muito grande. Mas isso existe em todas as regiões, em todas as áreas, essa exploração Ilha do Marajó. sexual. Exatamente, a Ilha do Marajó. Ilha do Marajó. Exatamente, não é algo, gente, não é algo isolado. Veja, falar aqui, eu como procurador, agora eu vou falar como procuradora de Cachoeira dos Índios. Eu estou falando também como advogada de Cajazeiras. Veja, eu estou falando da nossa localidade. Eu não estou falando do norte, eu não estou falando do sul, eu estou falando daqui. Eu estou falando do agora, eu estou falando para quem está me ouvindo. Inclusive, eu vou pedir até um adendo, porque a gente, como CREAS, em Cachoeira, Sim. A gente abraçou um projeto que trabalha capacitação, conscientização em escolas, com profissionais e com alunos, e a receptividade está sendo para lá do esperado, está extrapolando nossas expectativas, o que nos alegra, ao mesmo tempo nos preocupa, porque está trazendo à tona uma ferida da sociedade. Então, em um público, digamos, de 20 pessoas, eu tenho por baixo 5 relatos. Então, você imagina numa entrevista dessa aqui na TV Diário. Por isso que eu estou tendo a liberdade. Você que me escuta agora, eu sei que você se identifica. E meu papel aqui é mostrar a vocês a rede de apoio. Vocês têm com quem contar. Vocês têm a quem recorrer. A vítima não está só, né? Não está só. Temos o CREAS, temos o Conselho Tutelar, que é o mais conhecido, temos o Ministério Público, e esse merece, sim, todo destaque, porque, de fato, é o representante da sociedade. Tem-se a polícia, e aqui eu abro mais um parêntese para mostrar a nossa parceria com os profissionais locais, porque Cachoeira dos Índios e Cajazeiras é a mesma comarca. Então, sim, a polícia daqui é a de lá e o Ministério Público daqui é o de lá. Tem-se uma rede de apoio que precisa ser procurada. Para se tomar uma atitude, a gente precisa ser notificado, é o princípio da inércia. A gente precisa saber do que se trata para que se tome uma providência. Mas, acima de tudo, você precisa saber que tem com quem contar. Agora, eu vou falar diretamente com os responsáveis. Deixo de ser procuradora, deixo de ser advogada, passo para ser mãe. Vocês, que são responsáveis por netos, filhos, sobrinhos, o que sejam, ou qualquer criança, adolescente, vítima em geral, que lhe procure, acolha. Acolha. Porque não é nada fácil trazer, vou citar de novo essa palavra, trazer essa ferida à tona. Passa longe de ser das tarefas mais fáceis. Então, quando alguém lhe buscar, inclusive Zé Neto, Priscila, quem quer que seja, acolha. Não ponha dúvida, acolha e veja com ela, seja digno desse voto de confiança, veja com ela o melhor caminho a seguir, certo? No frigir dos ovos, se for para vocês ficarem com uma informação que seja essa: conscientização, educação e acolhimento. Ligiane, nós sabemos que há uma grande barreira, né, nesse tema, que a gente está vendo isso agora aqui na nossa região, que é uma criminalização da vítima. E a vítima sofre muito com isso, porque tem toda uma realidade por trás do caso, né? E quando a vítima ela
tem a coragem de expor, ela sofre, né? Ela sofre aquilo que a gente está vendo hoje, que é um julgamento e uma criminalização da vítima. O que você diria para quem está nos acompanhando agora, seja uma família, seja alguém que esteja sofrendo exploração, abuso, ou que tenha vivido essa realidade, que hoje não mais, mas que preferiu esconder essa realidade? O que você diria para quem está nos acompanhando agora para superar isso e trazer à tona, para que o crime ele seja descoberto e o criminoso pague pelo crime que cometeu? Não se cale. Denuncie. Tem o Disque 100. Ligue agora para o Disque 100, já que para ter garantia de sigilo absoluto, ligue para o Disque 100. Porque todos esses órgãos que eu falei, a gente trata no sigilo. Mas ainda há quem desconfie, porque desconfiança é inato, principalmente no caso desse, no assunto para lá de delicado. Procure o Disque 100 e relate toda a situação. Busque uma rede de apoio. Busque uma rede de apoio para que outras pessoas não sofram o que você sofreu. Mas tenha consciência que a culpa não foi sua. A culpa não foi sua, de tal modo que o que você precisa é reparação, é acolhimento. Da mesma forma, o agressor, né, o abusador, o criminoso não se pode tratar de outro modo, o criminoso precisa da devida punição. Então, busque os canais de punibilidade e não esqueça de cuidar de si. Procure ajuda para você. Ligiane, qual é o papel da família numa situação como essa? Imaginemos aqui alguém que sofre uma violência como essa, né? De um abuso sexual, de uma exploração. Qual a importância da família ter a consciência de que aquela pessoa ela precisa ser acolhida, ela precisa ser, antes de qualquer coisa, ouvida? A situação dela. Qual a importância de que a família tenha consciência da importância do acolhimento, antes de qualquer coisa? Precisa ser família. Por mais que possa parecer óbvio, a família precisa ser família, precisa ser o berço, precisa ser sinônimo de acolhimento, precisa tentar entender e não justificar qualquer tipo de situação onde a vítima já está para lá de violada. Uma violação sexual, a parte física é o que menos importa, Zé. A parte psicológica tem consequências, traz sequelas para lá de drásticas. Então, a família, por mais óbvio que possa parecer, precisa ser família, precisa acolher. Esse é um problema que está para lá de entranhado, está mais do que arraigado na nossa sociedade. A gente está falando de um caso de agora. E a gente vê a cultura machista, uma cultura... Não diria, machista chega a ser até um elogio. Uma cultura para lá de protecionista para o lado do criminoso, de modo para justificar certos atos injustificáveis. Injustificáveis. O meu papel aqui é trazer, alertar e apontar para a necessidade da vítima. Você que está ouvindo agora, você que está sabendo de alguma situação, posicione-se, busque ajuda. E estenda a mão para quem lhe procurar. Priscila. Principalmente quando é criança e adolescente, né? Porque as crianças e adolescentes, quando você é uma mulher adulta, você já é tida como, fez porque quis, ela estava provocando, porque estava com a roupa curta, porque isso, porque aquilo, porque estava sozinha no meio da rua, 2 horas da manhã. Não importa onde eu estiver, o corpo é meu, não precisa, ninguém tem o direito de tocar. Só que quando você é criança... é muito mais difícil você falar. Demais, né? Porque você não entende, é vulnerável, você não entende, você acha que a culpa é sua. O que passa na cabeça da vítima? O que eu fiz para que isso acontecesse? Essa é a primeira pergunta que acontece na cabeça de uma criança, de um adolescente, que passa por esse tipo de situação. E aí, para ela poder externar, para ela poder falar assim, de confiança de alguma pessoa para falar daquilo, é muito mais difícil. Por isso é importante uma rede de apoio, por isso é importante uma rede de apoio na família, se o caso acontece na família, na escola, que é um dos lugares que eu acredito que é onde as crianças se sentem mais confortáveis e confiáveis de falar. Então,
o que vocês estão fazendo no município de fazer esse treinamento com o pessoal da educação é muito importante para que elas possam identificar casos de abuso de crianças e adolescentes, que possam notificar, que possam investigar para que essas crianças sejam assistidas, que muitas vezes a família, infelizmente a gente sabe de casos que a família acaba descobrindo, a filha fala, o filho fala para a mãe e a mãe não acredita, o tio não acredita, a avó não acredita e a criança é tida, porque essa menina não é danada demais. Ou tá inventando né? É porque assistiu na televisão, é porque viu alguma coisa e de repente ela tá projetando. Isso não existiu, isso nunca aconteceria. Veja quantas barreiras, quantos obstáculos a vítima precisa transpor para poder falar, né? Para poder externalizar uma situação dessa. Então, gente, repito, quando alguém procurar, quando você passar por uma situação dessa, acolha e busque ajuda. Busque ajuda. Você fala de crianças e adolescentes, o papel da escola é preponderante. Mulheres como um todo, né? Porque esse assunto é tão abrangente, né? Não se trata só do norte, não se trata só do sul, não se trata só da escola, só da casa, só da empresa. Se trata de uma sociedade. De fato, é uma mácula. Então, a gente pode rodar e sempre sai na parte da educação, conscientização. A criança também precisa entender que o que ela passa é um abuso. Ela precisa entender que o tio fez, a tia fez, o irmão fez, não é uma brincadeira. Ela precisa saber que ela tem um apoio suficiente de dizer, não, aqui você não toca. Não, a minha mãe não deixa. Meu pai me ensinou que ninguém pode chegar até... Você só pode vir até aqui. Meus pais, meus tios, meus avós me ensinaram que eu tenho liberdade suficiente para dizer que daqui você não passa. Então, gente, pais, mães, sociedade em geral... Ensinem, conscientizem, eduquem e, acima de tudo, mais uma vez, acolham. Jeane, me permita fazer um questionamento, porque, de fato, quando há toda um debate em torno de um tema, encoraja muitas pessoas a romperem o silêncio, né? Por exemplo, durante o mês de maio, muito se falou sobre a exploração sexual, a exploração de crianças e adolescentes, sobre tantas crianças, mulheres, homens, crianças, enfim, que são vítimas de abusos. E nós tivemos, por exemplo, na nossa região, uma jovem que depois de um ano, ou mais de um ano, ela desabafou através das redes sociais. E as redes sociais, elas oportunizam esse espaço de que a pessoa, ela revele aquilo que ela está sentindo, né, na sua própria residência, ela possa revelar. E essa jovem fez isso, que foi o caso da jovem Rebeca. Só que depois da revelação, em que ela contou tudo, veio à tona também, por exemplo, a informação de que, embora ela tivesse denunciado o abusador à época na delegacia da Polícia Civil, o caso não avançou, ele não chegou a ser, por exemplo, encaminhado ao Poder Judiciário. A Polícia Civil arquivou o caso, não teve uma investigação como se espera que tenha em qualquer tipo de denúncia que envolva, em qualquer tipo de denúncia, ainda mais em uma denúncia que envolva abuso sexual. Qual é o trâmite que, por exemplo, no âmbito judicial se tem quando uma criança, um jovem revela à família que foi vítima de um abuso e a família decide procurar a delegacia? Qual é o trâmite processual de um caso como esse? Veja, eu não posso te dar detalhes desse caso específico porque eu não vi os autos. Então, eu não posso lhe dizer o porquê que houve arquivamento, né? E essa sensação de impunidade da sociedade eclode mais uma vez. O que eu posso lhe dizer é que, em casos como este, assim que tomasse conhecimento, se busca a delegacia de polícia ou o Ministério Público para que eles deem andamento, devido andamento ao inquérito e que vire um processo, para que se tome, ainda que de modo, digamos, não vou lhe falar imediato, mas o mais rápido possível, se tomem medidas protetivas a fim de assegurar a integridade física da vítima, para que se prossiga o trâmite legal
de modo a averiguar de fato as situações. Vai ter que se ouvir o agressor, vai ter que se entender o que foi feito. Mas de imediato tem medidas protetivas que, como o nome diz, tratam de assegurar... Na própria delegacia, essas medidas protetivas? Sim, pode ser Então não se espera a conclusão processual? Não. Medida protetiva é uma espécie de liminar, vamos dizer que a gente fura a fila. Certo. Eu não posso dizer agora que ele realmente fez isso, mas fulana está dizendo isso, então vamos proteger fulana. Antes de saber, vamos dar um caso hipotético. Fulana chega à delegacia dizendo que foi abusada por cicrano. Certo. Pode ser verdade? Pode. Pode ser mentira? Pode. Também pode, né? Então, o que é que a gente faz de imediato? A gente vai ter que ouvir cicrano, a gente vai ter que fazer exame de corpo de delito, a gente vai ter que analisar o caso, isso demanda tempo? Sim. Mas o que é que a gente tem que fazer de imediato? Se sim ou se não, fulana precisa de um resguardo, de um respaldo, de uma proteção legal. Aí é que existem as medidas protetivas. Então, você não precisa esperar o final do processo para contar com algum aparato jurídico, certo? Normalmente, casos que envolvam, por exemplo, abuso, exploração sexual, eles demoram a serem concluídos o processo? Demora porque quem precisa tem pressa. Né? É verdade. Demora no sentido de que quem precisa tem pressa, tem que ser algo imediato. Não à toa existem essas medidas protetivas, que seriam o quê? Colocar essa pessoa em um ambiente seguro. Existe sim essa possibilidade, existe abrigo especializado, existem locais específicos para isso, inclusive aqui em Cajazeiras. E também existe a questão de manter a certa distância, né, seja de 500 metros, 300 metros, mas todas essas especificidades, José, a gente vai precisar tratar no processo. O que eu posso lhe assegurar é que, antes de uma resposta imediata de condenação, que é o que a gente quer condenação de um agressor, antes dessa condenação, eu posso contar com a proteção. Mais uma vez, a rede de apoio, a rede de proteção, agora eu já estou falando de âmbito judicial, não só a rede de apoio para antes, mas durante o trâmite judicial. Tem sim. Ligiane, quando se fala em rede de proteção, vamos aqui imaginar, por exemplo, o Centro de Referência, Assistente Social, o CRAS, podemos imaginar no Conselho Tutelar, a Polícia Militar, a Polícia Civil, agora na nossa região a Patrulha Maria da Penha, que está aí também desempenhando o seu trabalho, todas essas entidades que estão para defender a sociedade. Mas muito se tem ouvido também de que muitas das vezes existem falhas nessa rede de proteção. Mas você, como advogada, como alguém que certamente já acompanhou casos dessa natureza, essa rede de proteção, ela de fato funciona? Sim. Porque o funcionamento da rede, ela encoraja a vítima a denunciar. Sim, funciona sim. Não é perfeita, porque, como eu estou lhe dizendo, o que é que a gente quer diante de um agressor? Celeridade e condenação sumária. Exatamente. E da forma mais rápida e mais severa. Porque só quem é vítima de uma violação como um todo sabe o quanto precisa de uma resposta da justiça. Então, assim, eu não posso lhe dizer que é perfeita, porque para mim é para ontem. Eu trabalho com situações, mundo, né? É para ontem. Para ontem seria um eufemismo. Olha, a gente está falando de casos em que se demora década para se eclodir. Então, eu guardo uma mácula por mais de 10 anos e quando eu vou atrás de uma resposta, eu não tenho uma resposta imediata, que seria a condenação, que seria algo... Vamos rasgar aqui, o que a gente quer é que seja uma punição exemplar, leia-se, da mais severa possível. O que a gente quer de exemplo é que inviabiliza a vítima de cometimentos como um todo. Mas o que é que eu estou querendo dizer aqui? A rede de proteção existe e a gente joga com o que tem. A gente joga com o que tem. Não é porque eu não tenho uma resposta imediata como eu queria, porque, mais uma vez, eu falo da questão das medidas protetivas. Não é que eu não tenha uma punição, por exemplo, de 30 anos para um estuprador,
que não exista, que eu possa menosprezar o que de fato a gente tem. Existe o papel do Conselho Tutelar, existe o papel do CREAS, existe o papel do CRAS, existe o Ministério Público. Esses órgãos, eles não podem ser ignorados. Eles têm um papel quais pujante. São as penalidades para um criminoso que comete o abuso sexual? Claro que existem muitas variantes e cada caso é um caso, né? Nunca é somente um abuso sexual, obviamente, existem muitas nuances em torno de cada caso, mas normalmente quais são as penalidades para um criminoso? Vocês falaram agora de crianças e falaram a questão de vulnerável, né? Sim. Existe uma nuance do estupro, que é o estupro de vulnerável, que, como o nome diz, trata de situações onde a vítima não pode oferecer a devida resistência, seja ela uma criança, uma idosa, alguém embriagado, qualquer possibilidade em que, no momento, não possa haver a devida resistência, né? Já que o estupro exige algo imposto, né? O estupro engloba algo imposto, algo que precisa de uma violência, prescinde de uma ameaça, uma violência, uma coação de alguma forma. O estupro de vulnerável é um dos mais altos, a penalidade pode chegar a 30 anos. Eu não estou dizendo aqui que todo estuprador vai receber a punição de 30 anos. Agora, falando como advogada, a gente sabe que existem todas as nuances. Mas o Código Penal assegura a pena máxima de 30 anos para quem eclode num crime desse. Incorre num crime como o estupro de vulnerável. 13h54. Trazer aqui uma participação deixa-me ver aqui, através do nosso WhatsApp, o Júlio Neto, que é inclusive vereador da cidade de Santa Helena, está nos acompanhando agora pela Estrela FM. Boa tarde, Júlio Neto. Boa tarde. José Neto, boa tarde, ouvintes desse programa. Boa tarde a essa pessoa que dignifica a profissão dos advogados. Quero parabenizar a doutora Ligiane pelo trabalho de esclarecimento, não só ao seu povo, ao qual paga seu salário, que é Cachoeira dos Índios, mas sim toda a comunidade, todos os ouvintes desse programa. Dizer também que ela vem fazendo justiça, né, através de seu trabalho de conhecimento ímpar nas pessoas que buscam a justiça particular. Por melhor dizer, a justiça comum, porque é um papel do advogado ir à busca do direito dos seus clientes. Parabéns, Ligiane, pela sua atuação, pelas inúmeras vitórias que tu tem dado a teus clientes. E um trabalho dignificante esse que você abraça e que está bem sucedido. Muito obrigado. Muito obrigado, Júlio Neto. E registrar aqui a mensagem do meu amigo Irlânio Cavalcante, que está nos acompanhando agora. Gostaria de parabenizar a doutora Ligiane, advogada, mas com áreas de promotora. Dizer como é pertinente o tema, indagar como é que ela vê as estatísticas apontando que muitos dos casos de abuso de menores se dá no seio do lar, que foi o que a gente já abordou nessa entrevista. Muita gente nos acompanhando agora, Ligiane e Priscila, tem um questionamento. A gente estava falando, né? Vocês estavam falando sobre a rede de apoio, a rede de denúncia, né? É sempre bom relembrar que funciona, gente. Medidas protetivas funcionam, como a doutora Ligiane estava falando, e salva muitas mulheres. Aqui em Cajazeiras mesmo, muitas mulheres foram salvas pela medida protetiva. E ela é, às vezes, mais eficaz do que a denúncia, por exemplo, Já vi casos de um feminicídio, o cara foi denunciado por feminicídio, e tinha uma medida protetiva, e ele ficou preso pela medida protetiva. Então, assim, a medida protetiva, ela funciona e é importante que a gente use. Se você estiver precisando de ajuda, você pode procurar qualquer órgão que vai... Ministério Público, né, doutora? Isso. E dentro dos municípios, em relação às crianças e os adolescentes, tem os sistemas que tem lá para fazer o apoio, tem o CRAS, tem o CREAS. Tem CRAS, tem CREAS. Tem o Conselho Tutelar, mas eu não é com minha família, não é é na minha rua. Tem uma criança que eu vejo que o pai é super abusivo, que não é só abuso sexual, gente. O abuso ele pode acontecer de outras formas, né, doutora?
Tem também, se é uma criança que está sofrendo por agressões dentro de casa, que você vê ali a escola, os professores, que a criança chega com a fralda de ontem, com a mesma roupa de ontem, que a mãe não manda, a família não manda, não vou botar a mãe, né? A família não manda uma roupa, uma fralda para trocar. Pode ser que seja precisando de ajuda, mas também pode ser que seja uma criança que esteja abandonada, negligenciada. Isso, negligenciada. Se a criança sai da creche com a fralda e no outro dia ela volta com a mesma fralda suja, alguma coisa errada está acontecendo ali. Então é importante ficar de olho nisso. E aí, doutora, a pergunta que eu faço a você, em relação ao município, aos municípios, trazendo para a nossa realidade, essa atuação que vocês estão fazendo de profissionalização das pessoas, capacitação dos profissionais de educação, está acontecendo em toda a rede municipal? Em toda a rede municipal de Cachoeira dos Índios. E, mais uma vez, a receptividade está sendo bem vista por nós, ao mesmo tempo que preocupante, porque a gente vê como é algo tão presente, tão entranhado na nossa sociedade. Depois que vocês começaram a fazer esse trabalho, né, surgiram mais casos, mais denúncias, sim, crianças sim. falam mais? Sim. E isso muito nos revigora, porque não deixa de ser um voto de confiança. Uhum. Se eu, como advogada privada, eu sempre digo que cada cliente que me busca é um voto de confiança. Imagine uma criança numa situação dessa, que tem criança não, vítima como um todo, que tem a segurança suficiente para nos buscar. Eu dei um exemplo aqui jogando baixo. No público de 20 pessoas, a gente tem 5 casos. Então, você imagina quando a gente pega um público de 200 alunos, como a gente faz? É verdade. Uma simples regra de 3, veja como é assustador. Os que têm coragem de denunciar num primeiro momento. Olha a importância do acompanhamento, da profissionalização, né? Porque os profissionais aqui estão à frente, professores, todos eles, né? Professores, verdade, muito importante. psicólogos. Inclusive, eu quero lhe parabenizar, né, no finalzinho aqui do programa, lhe parabenizo. Em seu nome, parabenizo toda a rede de proteção de Cachoeira dos Índios, mas também de todo o Brasil, a todos os profissionais dedicados diariamente para proteger a sociedade. E em nome de todo o nosso cast aqui do programa Olho Vivo, muito obrigado pela sua disponibilidade e que a senhora esteja aqui outras vezes para a gente falar desses e outros temas também muito pertinentes para a sociedade. E dessa forma a gente cumpre também o nosso compromisso social. Muito obrigado. Eu que lhe agradeço e agradeço em nome da minha equipe, Ângela Rodrigues, Ana Florence, Rayane Carvalho e Cássia Daniela. Eu precisava citá-las. Com certeza. Não quiseram vir para frente da câmera, mas eu precisava citá-las. Sim. Realmente fazem um trabalho brilhante. Mas um último recado. A gente só consegue fazer algo se vocês nos procurarem. Existe o princípio da inércia. A gente só pode agir se for provocado para tanto. Então, contem conosco. Contem conosco.